Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. Estamos estudando a lição 13, a última lição desse trimestre, com o tema Relembrando Admoestações, e vamos estudar nessa segunda-feira o segundo tópico, uma bela qualidade cristã. Pergunta A. Que característica cristã o apóstolo Paulo enfatizava? Então, na época do apóstolo, ele já enfatizava algumas características cristãs que eram importantes. Vamos lá ver quais são? Tito, carta a Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8, traz o seguinte: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Então temos aqui algumas características que é dado para quem quer ser cristão, quem quer seguir as pisadas de Cristo. Ainda, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2, traz o seguinte: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, uma das grandes características que é colocada aqui é a hospitalidade, que até anjos os antigos hospedaram, com esse bom coração de ver um forasteiro e pensar assim: poxa, não vai viajar durante essa noite aí nos perigos, vamos trazê-lo aqui para passar a noite conosco. Inclusivamente esse hábito foi visto pelos discípulos quando no caminho de Emaús estava o próprio Jesus ao lado deles, eles não perceberam, né? Então, e depois vem dizendo algumas características: ser irrepreensível, dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho ou bebidas, né, alcoólicas, nem espancador, não cobiçoso, não torpe de ganância. Então tem aqui alguns dados também que é colocado aqui: moderado, justo e temperado. Então traz aqui várias características que deve ser dado ao cristão. Vamos ver a pena inspirada, o que traz para nós. Isso está relatado lá na Adventista 445 a 447, diz assim: dado a hospitalidade está entre as especificações que o Espírito Santo emprega para destacar alguém que deve assumir a responsabilidade da igreja. E toda a igreja recebe essa ordem: sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dons despenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante dizer aqui: administra aos outros esse dom maravilhoso, esse dom de não murmurar, o dom de manter a hospitalidade, de manter uma boa convivência uns para com os outros. Vem trazendo ainda: essas advertências foram estranhamente negligenciadas. Mesmo entre aqueles que alegam ser cristão, a verdadeira hospitalidade é muito pouco exercida. Entre nosso povo, a chance de mostrar hospitalidade não é considerada como deveria ser, ou seja, como um privilégio e uma bênção. Há muito pouca sociabilidade, pouca disposição a fim de abrir espaço para mais 2 ou 3 na mesa de jantar da família, sem constrangimento nem alarde. Deus está descontente com o interesse egoísta tantas vezes manifestado por mim e minha família. Tanto o espírito de hospitalidade morre, quando o espírito de hospitalidade morre, o coração fica paralisado pelo egoísmo. Portanto, aqui vem trazendo uma demonstração importante, que é dividir, partilhar e ser hospitaleiro com aqui, principalmente aqueles que precisam, né? É muito fácil nós sermos hospitaleiros com nossos amigos, aqueles mais chegados, aqueles que estão no nosso nível econômico. Vários outros critérios nós colocamos para ser hospitaleiro, mas na verdade aqui a hospitalidade deve ser principalmente com aqueles mais necessitados, principalmente com aqueles que mais precisam, e muitas vezes não é necessidade financeira, às vezes a necessidade é emocional também, a necessidade espiritual. Então devemos ter atenção a esse tipo de hospitalidade, que isso vai demonstrar o caráter cristão que nós desenvolvemos. Pergunta B. Cite 2 exemplos de hospitalidade cristã no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui 2 exemplos citados na Bíblia. O primeiro exemplo está em Gênesis 8, 1 a 8.
Diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando eles assentados à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ter com a Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então nós vemos aqui Abraão quando estava ali nas suas tendas, como sempre era o seu hábito de estar peregrinando. Ele viu ali aparecer 3 homens e foi logo correndo ao encontro deles e percebeu que eram homens diferentes. E foi ali, de certa forma, muito cortês. Foi pegar logo do melhor, que era a vitela, foi mandar fazer pães, foi mandar preparar ali com manteiga, bom leite e fazer um banquete para aqueles homens. Então é importante notar a hospitalidade no coração de Abraão, um exemplo grande para nós. O outro está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 1 a 3, diz assim: e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai pela noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então, é interessante notar aqui que essas duas situações, ambos, quando viram, foram correndo ao encontro, nem esperaram chegar, foram correndo ao encontro e convidaram para a hospitalidade. No caso de Ló, ainda teve que insistir para que esses anjos, em forma de homens, né, mas viessem ter com ele para aquele local ali. A pena inspirada em... deixa eu voltar lá para ver que é Ibidem, Lar Adventista. Na página 445, traz o seguinte pensamento: a Bíblia enfatiza muito a prática da hospitalidade, não apenas ordena como um dever, mas apresenta muitas belas imagens do exercício dessa graça e das bênçãos que ela traz. A principal delas é a experiência de Abraão. Deus considerou esses atos de cortesia como tendo importância suficiente para registrá-los em sua palavra. Por isso, um apóstolo inspirado se referiu a eles mais de 1000 anos depois: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo hospedar, o mesmo anjos. O privilégio concedido a Abraão e a Ló também se estende a nós. Ao demonstrar hospitalidade para com os filhos de Deus, também podemos receber anjos em nosso lar. Mesmo hoje, anjos em forma humana entram nos lares das pessoas e são servidos por elas. E os cristãos que vivem à luz do semblante de Deus andam sempre acompanhados por anjos invisíveis, e esses seres santos deixam atrás de si uma bênção em nosso lar. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. É mesmo impressionante nós imaginarmos que, se nós formos hospitaleiros, poderemos também hospedar anjos em nossa casa, ou estar ajudando anjos. Quando alguém vem pedir alguma ajuda, quando alguém está em dificuldade, a gente olha e vai atender. Quando vemos alguém de cabisbaixo e triste, pode ser um anjo colocado à nossa frente para nos testar. Nós podemos ter com essa pessoa, dar-lhe um ânimo. O fato é que quem vai receber a bênção vai ser nós, não é só a pessoa. E outra coisa que impressiona é que nós andamos sempre acompanhados por anjos invisíveis. Nossas atitudes, nossas ações, aquilo que nós fazemos de bom coração, o fato de nós sermos hospitaleiro com as pessoas, esses seres santos deixam atrás de si uma bênção em nosso lar. Então, irmãos, é maravilhoso. O estudo de hoje foi muito gostoso, maravilhoso. A gente entende aqui a qualidade que nós devemos ter, que Cristo tinha, que é ser hospitaleiro, ser amável, amor fraternal entre nossos irmãos, cuidar um dos outros,
ter aquela tolerância com defeitos que algum possa ter, como tinha Pedro, como tinha Tomé, aqueles defeitos visíveis que incomodavam, né? A falta de fé de Tomé, queria sempre palpar e ver as coisas. Pedro, no seu ímpeto de ser o mais afoito, e bem no fim traiu a Cristo ali nos últimos momentos, ou de vez em quando, na hora de Getsêmani, Pedro falou: Senhor, desiste disso tudo. Ele: para trás de mim, Satanás. Ou seja, as pessoas são defeituosas, mesmo aqueles que estavam ao lado de Cristo tinham defeitos. Judas, que o traiu, mesmo assim Cristo o tempo inteiro amou e teve sempre tratando-o muito bem, dando oportunidade a ele. Então nós também devemos ter essa tolerância entre nossos irmãos, ser hospitaleiro entre aqueles que nos rodeiam, ser hospitaleiros com nossos familiares, que às vezes não são na nossa fé ainda. E mesmo dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, a hospitalidade sempre é uma bênção para todos. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos desenvolver uma bela qualidade cristã, que é o tema desse nosso tópico desse dia, que possamos desenvolver a hospitalidade em nosso coração. É meu sincero desejo para mim e todos nesse dia. Amém.